Ontem aconteceu a premiação, o Prêmio Nobel, um dos prêmios mais importantes de todo o mundo, e existem várias categorias. Vamos conhecer quem foram os ganhadores de ontem? A gente vai mostrar para você aí as fotos e você vai conhecer. Mas a gente vai primeiro com os mais ilustres, Leilane, é isso? Então vamos lá, vamos conhecer as pessoas que ganharam o Prêmio Nobel. Pode colocar na tela aí as imagens. Então, olha, essa é a Alice Munro, vocês me perdoem se eu tiver alguma pronúncia errada aqui. Ela é a 13ª mulher a ser premiada. Ela é canadense, 82 anos, ela não estava presente na cerimônia, ela foi representada pela filha, a Jenny, que recebeu distinção no nome. Ela recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Então tá aí a Alice Munro. Próximo é o de Economia. 3 acadêmicos americanos. O Robert Shiller, a Eugene Fama e Lars Peter Hansen. Eles receberam o prêmio pela pesquisa em mercados financeiros, concretamente sobre os preços dos ativos financeiros, ajudando a explicar boa parte da crise atual, inclusive que a gente tem acompanhado aí nos noticiários. Então, os 3 ganhadores aí do Prêmio Nobel de Economia. Agora o Prêmio de Medicina. Você vai conhecer aí, foi entregue para esses 3 cientistas americanos. Um deles tem uma origem alemã. Então a gente tem o James Hotman, o Randy Sheckman e o Thomas Sudhoff. Eles dividiram o Nobel pelo trabalho pioneiro sobre o sistema de transporte das células no corpo, o que permitiu avançar nas pesquisas sobre diabetes, os transtornos imunológicos e outras enfermidades. Aí, olha, o britânico, você vai ver agora, Peter Higgs, e o belga François Englert, eu acho que é assim, foram premiados com o Nobel de Física pela descoberta em 2012 da partícula chamada de bóson de Higgs, que explica a origem da massa das partículas elementares. E aí o Nobel de Química. Nobel de Química, então, foi para Martin Karplus, Michael Levitt e Arie Warshel. Acho que é Arie Warshel. O trabalho foi premiado, estuda modelos multiscala para sistemas químicos complexos, como graças a computadores é possível prever aí reações químicas. É isso aí, esses são os ganhadores do Prêmio Nobel ontem, a premiação que aconteceu ontem. Professor, explica pra gente como é que essas categorias são selecionadas, como é que esses nomes são indicados? A Fundação Nobel, geralmente no mês de junho, julho, envia para as instituições culturais do mundo, universidades, centros de pesquisa, ministérios dos governos, né, que lidam com educação, com cultura, pedindo nomes e a razão pela qual esses nomes seriam dignos de serem premiados pelo Prêmio Nobel. Há mais ou menos uma lista enorme. Por exemplo, esse ano, aproximadamente mais de 200 candidatos ao Prêmio Nobel de Literatura. Só para uma categoria, literatura. Literatura. Desses 200, mais de 200, se não me falha melhor, foram 216, são selecionados 5. Aí esses 5 são analisados, reanalisados, debatidos secretamente. Essa é uma crítica que se faz ao prêmio. Um prêmio tão importante, tão famoso, ele ainda é feito, a escolha é feita de uma maneira meio secreta. Alguns dizem que isso é o charme do prêmio, né? Os indicados só são revelados após 50 anos. Então, por exemplo, se nós quisermos saber quem são os 4 que perderam, não dá para saber, né? Só daqui a 50 anos. Então, mas o prêmio... Então, desses 216, 200 e alguma coisa, 5 foram indicados. Quem são esses 5? A gente só fica... Bom, a gente sabe do ganhador, mas os só outros sabemos 4... do ganhador. Olha que interessante, não sabia disso. E o prêmio só pode ser dividido até 3 ganhadores. Tá. Como você pode ver ali, todos foram no máximo 3. Esse é um outro problema que se questiona no prêmio, porque, especialmente nas áreas das ciências. Porque existem trabalhos que são feitos a 4 mãos e muito mais grupos de Sim, trabalho. Exatamente. São equipes. E alguns questionam isso. Por que só 3? Às vezes deveria ter um quarto, um quinto, né?
Mas também tem a questão da divisão dos valores, né, do prêmio. Quanto um ganhador recebe? Na verdade, o prêmio, a parte financeira, quem ganha o prêmio Nobel ganha 3 coisas. Ganha uma medalha de ouro maciço, ganha um diploma, né, e ganha uma parte financeira. O objetivo do Alfredo Nobel, ao permitir uma parte financeira, seria justamente dar uma certa comunidade para que o indivíduo continuasse suas pesquisas, porque geralmente pesquisadores são pessoas que não são ricas. Uhum. Então, para ele poder continuar fazendo suas pesquisas, então a parte financeira. Em 1901, quando foi dado a primeira vez o prêmio, os valores seriam em torno de $40 mil. Hoje, está em torno de $1.300.000. Né? A parte financeira varia de ano para ano porque depende de quanto a Fundação Nobel consegue, com as aplicações financeiras, ter um lucro. Então, esse prêmio em dinheiro é em cima do lucro da Fundação. Então, esse 1 milhão e alguma coisa foi a premiação desse ano. Eu teria que ver exatamente os valores. Né? Mas aí o que vai ser o prêmio de 2014 depende dos rendimentos aí da Fundação. Isso pode ser um pouquinho mais, de repente. Tá. Agora, e o Prêmio Nobel da Paz? O Prêmio Nobel da Paz, ele não é dado pela Suécia, né? Pela Academia Sueca, e nem pelo Instituto de Ciências. É dado por uma comissão do Parlamento norueguês. Foi uma cláusula que a Carta Testamento, né, feita em 1895, que o Alfredo Nobel estabeleceu. A priori, não se queria dar esse prêmio. Aliás, a priori, o objetivo do prêmio era dar só para o pessoal, ali, os intelectuais em torno do Mar Báltico. Uhum. Mas depois se percebeu que o prêmio ele criou uma certa notoriedade internacional e o rei da Suécia, por exemplo, achou interessante. Nós vamos premiar mais pessoas de outras nacionalidades porque isso traz prestígio para a Suécia. Uhum. Né? Embora na Carta Testamento, o Alfredo Nobel deixa bem claro, bem no finzinho da carta, que não deveria haver distinção de raça, de credo, de sexualidade, nem nada. O prêmio é um prêmio de mérito para pessoas que dedicam sua vida às pesquisas científicas, à arte literária e à promoção da paz. O Nobel da Paz nem foi entregue ontem, já foi entregue mais cedo. Mais cedo, um pouquinho. Esse ano foi pelo processo do desmantelamento do arsenal químico sírio, né, que vai começar a ser destruído a partir de janeiro. O Prêmio Nobel da Paz, aliás, de todos os prêmios, 2 são polêmicos. Todos os anos tem muita polêmica. O Prêmio Nobel da Paz e o Prêmio Nobel de Literatura. Na área das ciências, até que não existe tanta polêmica. Mais exato, né? E você pode ver, os nomes que foram mencionados são nomes desconhecidos de um modo geral no mundo. Uhum. Eles são conhecidos muitas vezes no mundo acadêmico, isso sim. Então, químicos, físicos, médicos, talvez eles conheçam esses nomes pelos livros, né, que eles publicam. Mas, agora, a literatura e a paz, que está relacionada diretamente à política, geralmente eles estão na mídia. Então, por exemplo, existem certas polêmicas no Prêmio Nobel da Paz. Por exemplo, Mahatma Gandhi, que foi indicado 12 vezes, nunca ganhou. E quando ele foi assassinado, né, no começo de 1948, o prêmio não foi dado em 48. Alguns dizem que foi uma homenagem silenciosa do Nobel ao grande mentor da paz do mundo no século XX. Mas a grande questão é, se ele foi indicado 12 vezes, por que nunca ganhou? Né? Existem suposições, né? A academia, aliás, o comitê de Oslo, né? Do parlamento da Noruega, nunca falou abertamente. Mas alguns dizem que porque o fato dele ser um indiano que combateu o Império Britânico, que é um país europeu. Né? Então existe aí um... O Prêmio Nobel é um prêmio sério, mas os seres humanos são humanos. Então sempre tem a influência, né, da ideologia, às vezes, de um membro da comissão ou de algumas pessoas. Existem lobbies, né, para dar para esse, não dar para aquele. Né? Por exemplo, alguns acham que Henry Kissinger, né, não deveria ter ganho o Prêmio Nobel da Paz por ter feito o acordo de paz da Guerra do Vietnã. O Le Duc Tho, que ganhou junto com ele, recusou o prêmio, porque ele falou que o Vietnã ainda não está pacificado. Mas o Henry Kissinger, ele é um dos grandes, ele foi secretário de Estado dos Estados Unidos, né?
E ele é um responsável por muitos problemas militares de morte de várias pessoas. Então, como é que este homem poderia ter ganho o prêmio? E Gandhi nunca ganhou, né? Então, existem esses problemas com o prêmio, mas o prêmio Nobel é um prêmio sério. E no campo da literatura, então, daqui a pouco, se a gente puder falar, então tem uma lista de autores que se tornaram imortais e outros que são absolutamente desconhecidos. E que receberam o prêmio. Que receberam o prêmio. Bom, são muitas as polêmicas, né? Como o professor está colocando aqui, até conhecidas como injustiças, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Tem o fato de que não se tem nenhum brasileiro no rol dos ganhadores de prêmio Nobel ao longo da sua história. Vamos conversar sobre isso também. E vamos relembrar alguns ganhadores do prêmio Nobel que são conhecidíssimos. Não sai daí, intervalinho rápido de novo, mas a gente volta já.